Vamos falar de futuro? Mais uma vez estamos aqui com o Zeitcast, mais um episódio, o Zeitcast da Zeit.org, que é uma comunidade para estudos de tendências, comportamento, futurismo, presentismo e tudo que aqui na Zeit a gente chama de humanidades exponenciais. Hoje a gente está aqui para falar de futuro dos jogos, futuro dos games, ou quem sabe se o próprio futuro do mundo já é um futuro gamificado, ou o que isso tem a ver com o futuro em geral, né? Onde que isso entra. E para isso, eu que sou uma pessoa que não sabe patavinas, eu não sei nada de game, eu sou a pessoa com menos vocação para game no mundo, né? No sentido de jogar. Alguma outra coisa aí que entra no cultural da coisa, eu até chego ali. Mas jogar nunca fui. Então eu trouxe aqui hoje o Matheus Fonseca, que é gamer e UXer, e meu amigo, e tá aqui para falar, pra gente conversar, e também um heavy user, posso usar esse termo? Heavy user. Heavy jogando user. antes de vir para cá. Então atrasou porque estava jogando. Estava jogando. É isso que dá. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os games. Então vamos bater um papo aqui. Claro que vamos falar de um monte de coisa. Certamente. É o objetivo. Mas game é o que vai conduzir aqui nossa conversa. E vou começar então já perguntando, que game que você estava jogando antes de vir? Boa. Eu tava jogando a nova expansão do World of Warcraft. Saiu a Dragonflight. Esse eu conheço. Você conhece? Eu conheço o Warcraft. Isso. Lá de trás. Antigão. E aí em... Nossa, 2000 e... Faz uns 15 anos de WoW já. Mais 18, verdade. Comemorou 18 agora. Então acho que é 2004. 2004? É. Tá. Foi quando começou o WoW Classic, né? Que é o que a gente chama, o primeiro... O MMORPG. Ele é o maior de todos aí. O que é MMORPG? MMORPG é um jogo de... um jogo de muitos jogadores, né? Que é a classificação de MMO. Tá. Então, pessoas jogando ao mesmo tempo. E RPG, que é um jogo clássico de RPG, né? De um role-playing game aí. Então você tem o seu personagem, você vai upando o seu personagem, né? Ganhando níveis com ele. Mas ele não era isso. Ele era isso. O Warcraft não era estratégia? Antigo, isso. O Warcraft antigo, né? De PC, digamos, que é o de PC, ele era estratégia mesmo. Tipo Age of Empires, pra quem não... Eu lembro disso. Isso. E tinha o StarCraft. O StarCraft, que é da mesma... Que é da Blizzard também. Porque ele não fez tanto sucesso. Não fez tanto sucesso. Ele ainda existe, o StarCraft 2, né? Ele já tem um tempinho, o StarCraft 2. É tão mais legal. Ele tem uma pegada diferente, né? Ele é uma pegada meio alienígena, futurista. Tinha os Zergs. Cara, eu lembro, alguma coisa eu lembro. Eu cheguei a jogar. São 3 raças, né? As Zerg, eu joguei pouco. Acho que os humanos e tinha mais um, Protoss. Acho que é Protoss, é isso aí. Eu joguei pouquinho, porque é um jogo muito difícil. Protoss, humanos e... Não é, não. Na realidade é por isso que eles morrem. O Warcraft, o StarCraft 2, é por isso que eles... Porque é difícil? Porque é difícil. Porque as pessoas querem coisas muito fáceis. Sim. Creio que sim. É uma conversa que eu tenho até com amigos meus quando a gente Mas fala. É que fácil e difícil é muito relativo. Porque, por exemplo, eu acabei de falar isso aqui. Eu tenho uma dificuldade motora imensa com jogos de, tipo... jogos de primeira pessoa. Sim. Unreal, CS. Cara, eu nunca na minha vida... Eu tentei um monte de vezes. Nunca eu consegui na minha existência. Tem um controle para te direcionar e o outro para te mover. Então o teu corpo depende de 2 coordenações diferentes. Ao mesmo tempo. Acabou para mim. Acabou. Eu não consigo. Não adianta. Eu posso fazer treinamento, eu posso fazer curso, eu posso fazer retiro espiritual para tentar conseguir controlar isso. Eu não consigo, cara. Não tem. Então, para mim, isso é difícil. Agora, eu jogo alguns jogos de turno. Sim. Quer dizer, tem um jogo que eu joguei na vida, que eu jogo até hoje, que é Civilization. Então, não sei se alguém que tá vendo conhece esse jogo, mas eu jogo desde a primeira edição. É o único jogo que eu jogo. Ele é de turno, ele é extremamente... Tem muita coisa pra você pensar, ele tem... Sabe, a série Total War, por exemplo, também, que é bem chatinha, bem complexa. E eu não acho, e eu já acho que vai
Porque eu tenho... É turno, então eu tenho meu tempo ali pra fazer o que... Não é desesperado, não né? é algo na Nossa, hora ali. Cara, coisa do desespero me... Acho que aí são duas coisas. Realmente isso acontece, né? De um jogo ser não mais calmo que o outro, mas... não é 1 bilhão de coisas acontecendo, digamos assim, né? Uhum. O primeira pessoa, ele exige sim um pouquinho dessa parte de uma pontaria melhor, né? Uma precisão, porque tem que atirar no bonequinho certo, da maneira certa. Exige físico, né? Exatamente. E o espacial também, né? Então você imaginar que você está olhando, por mais que seja com mouse, né? Hoje em dia a gente tem VR aí, mas com mouse também. E a movimentação é algo que eu, conhecendo várias pessoas e relacionamentos e amigos que jogam muito ou pouco, e a Luísa, que é a minha namorada, que também às vezes se arrisca, eu vejo que a movimentação é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade no geral. Não é? Assim. Seja em 2D, nesses jogos de plataforma, tipo o Mario antigão do Super Nintendo, né? Que hoje em dia a gente tem uma mas ali também era grande. cima, baixo... Mas jogo de plataforma é isso, hoje em dia continua a mesma ideia. Um jogo de plataforma. Eles ainda e as pessoas têm dificuldade com isso, normalmente? Tem um pouquinho, tem. E não só com isso, a gente jogou recentemente um outro jogo, eu não vou lembrar o nome. Ela tentou jogar o Star Wars Squadrons, que é só a parte de caça, né? De TIE Fighters, uma briga de caças, digamos assim, né? Que é um jogo que lançou, acho que faz uns 2 anos. Então, aí já tem uma questão no espaço ainda que você não tem. E aí até pra mim, por exemplo, que jogo bastante, é difícil. É difícil porque a nave movimenta de um jeito, e aí tem que planar, e aí tem um giroscópio, e aí a nave faz uma movimentação que você não tá esperando. Então a movimentação é algo que normalmente é uma barreira pro pessoal. Mas eu acho que não é só isso. Isso que eu tava falando de jogos fáceis é você realmente tirar a complexidade de jogos. Isso é algo comum. Legal. E você que é UXer e gamer ao mesmo tempo é uma coisa que faz total sentido. Faz total sentido. Ao mesmo tempo que é um debate que tem muito grande, principalmente dentro do Warcraft, do World of Warcraft, né? Que é um negócio que já tem aí há 18, 20 anos. Então já está pegando praticamente uma outra geração de jogadores, né? E é um debate que ainda existe, do tipo assim, quão bom foi essa simplificação do jogo? Quão saudável ela foi para o jogo? Entendeu? Isso é um debate, não tem uma resposta certa. Simplificação que eu digo, como que eu posso usar de exemplo? O World of Warcraft clássico, né? O primeiro jogo sem nenhuma expansão, era tudo de muita descoberta. O que era muito legal, que é muito interessante, que chamou muita gente na época, foi a possibilidade de você poder descobrir um ambiente, né? Um mundo vastíssimo, que é o do World of Warcraft, e você ir descobrir uma dungeon, entendeu? Descobrir como que vai ser o seu personagem, descobrir um mapa novo. Tudo isso tomava muito tempo. Isso era tipo mundo aberto ou não? É um mundo aberto. É um mundo aberto. É um mundo aberto. Então, e com o passar do tempo, acho que esse foi o primeiro jogo de mundo aberto ou não? Não. Putz, o primeiro jogo deve ter... Eu não sei te dizer com certeza o primeiro jogo de mundo aberto. Mas é antigo, é bem antes? Não, acho que aí a gente já tinha, por exemplo, já tinha o GTA, que o GTA era um open world. É verdade. O primeiro GTA, o segundo GTA, eles já eram jogos que tinham uma pegada de open world. Verdade. Assim, né? E deve ter mais antigos que essa parte eu não conheço tão bem assim da história dos games. Então, isso é algo que vem acontecendo no WoW. Então, por exemplo, tem uma dungeon, né, que é um calabouço, traduzindo aí para o pessoal que não tem tanta afinidade. Calabouço é um lugar que você entra e no final dele você tem um monstro muito forte e você precisa derrotar esse monstro. E aí você vai conseguir pegar os spoilers. É um monomito ali, uma jornada do herói. Isso, entendeu? Então, você passa por uma primeira parte, às vezes alguém te mandou ir lá. Então, por exemplo, um clássico que é do RPG de mesa, tipo assim, alguém te contrata para ir fazer alguma coisa naquele calabouço. Eu preciso que você pegue um artefato da minha tataravó que tá lá. Então, é uma maneira de você ir lá, é uma maneira pela história de você ir lá. E como se trata um jogo de RPG, no World of Warcraft você consegue fazer isso. Então, você entra lá numa masmorra, né? Num calabouço, numa masmorra,
e você vai com mais pessoas, então é um grupo de 5 pessoas, você entra dentro dela e passa, e derrota, e pega os espólios, né, as recompensas dos monstros. Tá. Antigamente, como isso era feito no World of Warcraft antigo? Você tinha que ou ir na cidade principal do mundo, da sua facção, porque tem 2 facções, né? A Horda e a Aliança. São 2 facções antagonistas. E aí você tinha que chegar lá e falar, começar a achar uma galera, mandar mensagem em chat, gente... Mas não é bem e mal, assim. Não. Por mais que ele dê uma ideia dessa, não é bem e mal. Não é assim. Tá. Gente, eu quero fazer tal masmorra. Quem quer fazer comigo? Eu sou um guerreiro. Beleza, conseguiu. Eu sou um mago. Não, mago a gente já tem. A gente precisa de uma classe que cura. Vai ter um druida. São classes clássicas de RPG. Sim, tá? sim. Pega o seu pessoal... Necromante. Isso. E anda até a dungeon, que ela fica, sei lá, 20 minutos andando no cavalinho até chegar na dungeon. Entra na dungeon, faz todo esse processo. Beleza. A recompensa final, o dono do grupo, ele que pega tudo e distribui para todo mundo. Beleza. Entendi. Passam-se anos, esse sistema ele vai mudando. Hoje em dia, como que é? Você aperta um botão, que ele automaticamente procura todos os outros jogadores que estão procurando. Então é um serviço dentro do jogo, digamos assim. Radarzinho ali. De procurar uma dungeon, uma masmorra. Você escolhe qual que é a sua posição. Eu vou curar. Seleciona lá curar, achar. Ele vai encontrar 5 pessoas, você vai aceitar, o jogo já te joga para dentro da masmorra, você faz lá, cada um já recebe o seu espólio, né, a sua recompensa automático, acabou, você sai, volta de onde você estava e continua. Não tem que pensar. Não tem que pensar. Isso faz sentido se a gente analisar que essa galera, os games como um todo, também estão competindo espaço com rede social, com as conversas privadas, com outras coisas todas que estão rolando multiplataformicamente ali para os usuários. Exato. Mas isso, hoje, assim, né, vendo essa galera mais jovem, né, a geração Z, os jogos que vêm sendo sucesso entre essa galera atualmente, eles são porque assim, a gente viu não chega a 10, né, sei lá o que, 6 anos, o sucesso do mundo era Candy Crush. Era. Que é Tetris, né? Tipo, isso aí não tinha nada de novo, né, sob o sol. O que tem hoje que a galera, tipo, qual que é a coqueluche do momento? Né? O Candy Crush do momento. Acho que a gente tava em um momento de muita transição pro mobile, a gente ainda tá. Então o mobile ainda... E joga-se. Joga-se bastante. Porque eu acho um porre. É um porre, na minha opinião. Desculpa quem é mais novo e tá super a não ser um Candy Crush mesmo. Entendeu? Aí porque a hoje ferramenta em dia, muda por exemplo, muda o esses contexto. jogos, vamos colocar aí jogos que são muito famosos no meio de games, né? League of Legends, que é um MOBA, que ele é um derivado do Warcraft lá atrás, que acabou sendo um mod do Warcraft, que virou o Dota. Mod é um spin-off. Um spin-off, né? Você tem a possibilidade de criar o seu mapa dentro daquele jogo, da maneira que você quer. Aí os caras foram lá, pegaram o Warcraft, criaram o Dota. Mas é a mesma dinâmica? Dentro do mesmo jogo. É tipo um sandbox, assim, um freestyle para você fazer o que você quiser com os assets, né? Com o bonequinho, a casa do jogo, entendeu? Você pode criar tudo ali dentro. Então, cara, o Dota já tem mais de 20 anos aí. Enfim, criou-se o Dota a partir do Warcraft 3, e aí um dos criadores do Dota, depois de alguns anos, ele saiu e ele criou o League of Legends, que aí era um jogo já do zero. O famoso LoL. Entendeu? E aí ele foi criado... Eu sei um pouco. Tá vendo? Não é que eu estudei antes de vir, não. Então... Justo. O LoL nasceu assim, né? E, por exemplo, o LoL agora foi adaptado ao mobile. E rola? Rola, tem campeonato, tem tudo, a galera joga, tem amigos que jogam. Tem até amigos que jogam. Eu joguei, porque eu sou curioso, eu sou mexido. Lança, eu vou lá ver qual é que é, jogo um pouquinho e tudo mais. E assim... É o teu tipo de jogo? É o teu... O MOBA não mais, que é o estilo de jogo, né? Igual o Counter-Strike, que é um FPS, né? Um tiro em primeira pessoa. O MOBA é o do LoL e do Dota, que é o que eles são, né? Hoje em dia não é mais.
É uma coisa que... Todos os personagens que estão no jogo são pessoas reais. Não tem NPC, é tudo... É um contra o outro. O Dota é 5 personagens contra 5 personagens, um querendo destruir E a cada base um é do outro. um humano ali. Cada um é um personagem que tem suas habilidades específicas. Eu digo assim, eu tô jogando da minha casa, você da sua... Isso. Cada um É um controla. avatar. E aí é uma partida que você entra de 30 a 40, a 50, 60 minutos. Entendeu? Também rápido. Também não tão rápido. Hoje em dia, o mobile, ele já é mais rápido ainda. Eles Partidas com diminuem... menos de 30 minutos. Mesmo o League of Legends tem diferenças do jogo, não é literalmente o mesmo jogo. Existem diferenças que tornam o jogo mais rápido. Então, o League of Legends de computador, ele dura aí, sei lá, é uma partida de 25 a 45 minutos. O mobile é bem mais rápido. Entendeu? Entendi. É uma partida aí de até 25 minutos, digamos assim. Beleza, e eu sei que assim, game não tá, né, não é uma coisa que existe. O game, o jogo, tudo que é lúdico, a gamificação, isso não se restringe ao jogo. Né? A gente está vendo hoje cada vez mais. Eu sei que a palavra gamificação, ela tá um saco, porque ela já foi usada a exaustão e para coisas que não são o significado real dela, enfim, como tantas outras coisas que a galerinha, né? A galerinha, quando pega a coisa, pessoal. E aí o pessoal faz isso. E aí, assim, mas é super importante, porque ela trabalha com fundamentos básicos da psicologia, não deixa de ser, Sim. né? Desafio e recompensa, enfim, é coisa que você treina com rato em laboratório e funciona com o ser humano. E você pode deixar qualquer prisão, como chama, onde os ratos ficam? Labirinto. Qualquer labirintinho de rato é muito mais sobrevivível, se essa palavra existe, é muito mais tolerável, aceitável, se ele não sabe que ele tá ali. Exatamente. Eu acho que é por isso que acontece esse movimento das coisas ficarem mais fáceis, delas ficarem mais intuitivas. Então, no Warcraft também, antigamente nada era apontado. Você dava uma missão, você tem que achar o lugar, você tem que achar qual que é o personagem, Hoje em dia não. Você abre o mapa, tá pingado onde você tem que ir, qual que é o personagem. Não sabe que a gente ficou estúpido? Acho que não, eu acho que não é estúpido, porque hoje em dia, quando eu jogo, eu joguei... Mas qual que é o desafio se tudo Então, te é entregue? Mudou-se o entendimento, por exemplo, do Warcraft, do que é o jogo. Hoje em dia ele não é necessariamente um jogo mais de exploração, de que você toma... Porque tudo isso antigamente tomava muito tempo. Esse processo todo que eu tô te falando, de pegar o bonequinho, fazer tal coisa, blá, 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 ele... É o Zubat na caverna. Entendeu? Ele tomava muito tempo. Então, para quem tava aprendendo, para quem tem pouco tempo, não é interessante, entendeu? Tem gente que com pouco tempo se diverte. Cara, mas as pessoas... Quem tem pouco tempo passa 8 horas jogando. Não necessariamente, porque o objetivo é começar a furar a bolha das pessoas que jogam. É atrair outras pessoas... Comercial. Comercialmente falando. Entendeu? Porque você precisa... Como o WoW, por exemplo, é um live service, é um jogo que se paga para jogar, você precisa trazer pessoas novas, entendeu? Então ele precisa ir se adaptando à sociedade da maneira que ela é. Hoje, por exemplo, eles lançaram um remake, a própria Blizzard lançou um remake do Classic hoje em dia. E ela não tem a mesma... Ela teve uma... O pessoal gostou, tem um pessoal que joga, muito pelo saudosismo, tem muita gente que joga pelo saudosismo, mas eu tava falando isso hoje para amigos meus. Eu adoro World of Warcraft, eu joguei todas as expansões praticamente, não joguei o clássico, não joguei a primeira expansão. Depois disso, aí há 10 anos, eu jogo o WoW. Tá. Pra mim, hoje em dia, é uma beleza eu fazer tudo que o WoW normal, sem ser o Classic, me permite, na velocidade que ele me permite. Porque se eu tivesse que... O meu personagem, ele ter que subir de nível na velocidade que era antigamente, eu não ia jogar. Pra mim, hoje em dia, eu prefiro muito mais esse esquema que é rapidão, eu entro, eu sei o que eu tenho que fazer, é ali, ele já me dá... Nunca mais vai rolar tipo um Diablo 2, que era um jogo que você passava horas ali. Da maneira que era o Diablo 2, não. Vai ter o Diablo 4, mas eles já estão... Sim, mas digo... Tanto que hoje em dia o que acontece é muito virado pro endgame. Então você vai chegar no nível máximo... Muito rápido. Não necessariamente muito rápido. O objetivo, óbvio, de uma maneira
não tão demorada. Mas o jogo começa, é o que a gente fala hoje muito do WoW. Eu tô com amigos novos que nunca jogaram o WoW, uns amigos meus trouxeram eles pra jogar, e é algo que eu falo pra eles, que eu sinto que eles não engatam no jogo pela experiência que tá tendo de subir de nível, por mais que pra mim seja muito rápido, eu falo pra eles, o jogo só começa quando você chegar no nível final, que é o jogo de endgame que a gente fala. Então, o WoW é assim, tanto que hoje em dia todo o conteúdo pro WoW é virado pra quando você bate o nível 70. Antigamente, no clássico, ele tinha isso, mas o processo de você chegar até lá era algo que era a experiência. A experiência hoje em dia, agora, ela só começa praticamente quando você chega no nível final. E aí você vai ter dungeons muito mais difíceis, você vai ter uma raid, que é uma dungeon muito maior para 40 pessoas e não para 5. Tá. Entendeu? E no Diablo também. O Diablo 2, ele tinha uma pegada muito dessa, né? De você subir de nível, você jogou. Juntava pedrinha, Exatamente. fazia outro, fazia... Cara, que eu amava aquilo. E é legal, é realmente legal. Mas a nossa sociedade, sei lá, o comercial, os negócios foram para outro lugar. Então, qual que foi o problema do Diablo? Um dos problemas do Diablo 3, que ele teve diversos, foi lidar com o endgame. O endgame, eles não pensaram muito bem no conteúdo final do jogo, que atrapalhou muito, cortou muito a player base deles. Você fala o endgame, então ele é o... Tá, é o final. A apoteose, ele é o que... Mas não é o objetivo. Não é o objetivo final. O seu primeiro objetivo, digamos assim, é chegar no nível máximo. Chegou no nível máximo, aí você vai ter vários outros objetivos. Porque como o processo de chegar no nível máximo não é uma experiência prazerosa, ela não é pensada nessa experiência, você precisa manter aquele cara dentro do seu jogo de alguma maneira. Entendi. Então, se não vai ser pela experiência de aproveitar ele, subir de nível, algo demorado, eu preciso manter esse cara dentro do meu jogo de alguma maneira. Isso, porque... Olha que coisa interessante. Eu acredito que, assim como, né, a arte imita a vida, ou vice-versa, como se fala popularmente, o jogo também, o game também. O game também, de alguma forma, ele vai refletir. Se a safra está muito voltada para homem versus máquina, ou para homem versus... Qual que é a narrativa do momento ali, né? Da mesma forma como a literatura, como o cinema, vai lançar safras, né, de acordo com o clima sociocultural de um período e tal. E a gente repara, os jogos da minha geração, por exemplo, são jogos muito lineares, né, de construção de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, chefão, fase 5. Você sabe exatamente, você vai tendo uma evolução linear, constante, previsível. Mas isso ainda se continua. Repetitiva. Ainda se continua. A gente tem isso ainda, mas você nota que hoje não é um objetivo de uma construção de longo prazo. Não. Porque eu acho que na nossa época, por exemplo, o que era legal desses jogos de antigamente, eu tava pensando nisso vindo pra cá, como que eu me divertia. O que me divertia nesses jogos. E em vários momentos era a dificuldade de você descobrir o que tinha que fazer. Você passava horas descobrindo que para você abrir, pegar uma estrela no Mario, você tinha que fazer tal coisa dessa maneira para você conseguir pegar aquela estrela. Então, e hoje... Um chefão, você tem que bater aqui, pular na cabeça dele dessa maneira, fazer tal mecânica. Meia lua ser para trás. Entendeu? E hoje não é isso. Não é assim, existem esses jogos, ainda existem com esse intuito, mas o trend, né, o mainstream, não são esses jogos. E a gente, ao mesmo tempo, vive uma sociedade, uma geração que tem uma mentalidade que é não linear, não previsível, que é muito mais fluida, né, com relação a tudo, que é que é multiconectado, enfim, da mesma forma que os games, o reflexo dessa... Eu acho que talvez isso, acho que seria uma conversa que dá pra gente entrar mais para um outro dia, que é mais... Eu acho que é uma imprevisibilidade previsível. Controlada, claro. Né? A absoluta imprevisibilidade. Então, no fundo, o que é legal é eu saber que, eu vou ter 5 bilhões de vídeos no TikTok, mas vão ser das coisas que eu gosto. Não, a absoluta imprevisibilidade é insuportável para a cabeça humana. Né? A gente não consegue, não sabe lidar com isso. Você fica ansioso para saber se, sei lá, você vai ser aceito na vaga de trabalho ou não.
Entendeu? É, Se não, é a, horrível. a sua namorada vai querer terminar com você ou Tanto não. que a gente começar a postar, a gente começa a coisas... Entendeu? pra tentar É aquela ter um mínimo- clássica, né? O sim ou não, pelo menos é um sim ou não. É, e são duas hipóteses ali. Mas eu vejo que é diferente. É diferente. Eu entendo, eu estudando, em vários momentos eu já tive esse conflito de saudosismo versus Não, praticidade. nem tenho. Não é saudosismo, não. É só essa visão de... Cara, olha como que era e como que era a Mas sociedade. pra mim, eu digo... você tem pra mim, saudosismo. eu tenho. Óbvio que tem... Nos momentos que eu lembro de, caramba, como que... O que foi o jogo que você te pegou? Você falou, eu gosto de jogar. Putz, Você lembra? o jogo que me pegou, que eu gosto de que jogar, você- que eu não joguei, eu Falando falei de que eu- saudosismo, assim. Cara, um Banjo-Kazooie do Nintendo 64. Eu joguei esse jogo. É da hora. Por mais que eu tenha jogado outros jogos de gerações antigas de console, Eu achava ele bizarro, É. mas eu gostava. esse foi um jogo que quando eu joguei... Eu via minha irmã jogar, olha só. Eu não jogava porque eu era ruim. Eu não sabia, eu já era um moleque, eu devia ter 7 anos, 6 anos de idade. E a minha irmã mais velha, a Marina, ela já tinha quase 15. E ela jogava, e eu ficava, cara, surtado vendo ela jogar. E aí eu ia jogar, eu não conseguia, eu ficava, mano, maluco. O E Mario... meus irmãos mais novos jogavam, E você ficava olhando. e eu ficava olhando e falava, caramba, E olha. eu ficava maluco. O Mario do Nintendo 64 era um que eu não conseguia jogar. Tá. E aí eu ficava, cara, e ela jogava e eu ficava, mano, que da hora, não sei o quê. E aí eu fui crescendo, eu fui aprendendo, não sei o quê. E aí eu comecei a jogar. E aí um que eu comecei a jogar, que eu comecei a entender mais as coisas, foi no Banjo-Kazooie. Que aí eu praticamente, eu nunca consegui passar da bruxa, que é a última, né? Não lembro. É a última, a bruxa, que eu não vou lembrar o nome, mas eu não consegui passar dela. Mas foi um jogo que eu, tipo, cara... Eu lembro Muito daquele Donkey Kong de também, que passa- era... O Donkey Kong no 64. É, né? esse o do tinha Super todos, Nintendo né? era bom, mas o no Nintendo 64 era maravilhoso, que ele tinha toda a família Tinha do Donkey família, Kong. tinha um orangotango, tinha um macaco de cada... Isso, exato. Era E aí muito cada bom. um fazia um negócio diferente, né? É. Um esticava as pernas, o outro era Isso. fortão, o Era outro muito bom diminuía. isso, Era sensacional. E isso, o que acontecia? O jogo, eu passava horas tanto jogando quanto assistindo. Eu ia na casa de amigo meu pra eu jogar, pra ele jogar, e a gente passava horas tentando descobrir coisa desses jogos. Entendeu? E isso fazia... Quando você, cara, ficava lá 4, 5, 6 horas e aí depois você conseguia passar, era tipo assim, cara, finalmente eu consegui passar. Era algo sensacional. O Zelda também, o Ocarina of Time. Nós passamos 6 horas, conseguimos. Legal. Vamos pro próximo. Vamos Próximas comer 6 horas pra gente mas descobrir a próxima comer fase. um Cheetos. Entendeu? Então, eu entendo esse movimento de simplificar, de facilitar, porque hoje em dia, quando eu me pego pensando nesse processo desses jogos, de fazer todo esse processo demorado, eu não... Tanto que eu fui jogar o WoW clássico recentemente, eu joguei 2 horas e falei, cara, não jogo nem a pau. Porque é tudo devagar, passa o tempo mais devagar, seu personagem anda mais devagar, o cara fala devagar, a quest demora pra fazer, e eu tava tipo... E uma das coisas que eu já fui também conduzido ao mais rápido, Tá. entendeu? Então, por eu já ter sido tanto uma convergência, né? A nossa sociedade tá indo pra esse lado, e ela também tá conduzindo a gente a ir pra esse lado, é um mix. Então, hoje em dia, eu fui jogar, eu tipo, cara, não vou jogar nem... Porque é muito... não dá tempo também, né? Muita... E hoje, novamente, eu estudando UX e tudo mais, eu super entendo esse movimento, porque é realmente chato. Pro cara que tá ali querendo, tem pouco tempo... Pra quem quer completar alguma coisa naquele pouco tempo, mas, por exemplo, aqui tô me usando como exemplo, que é o erro mais clássico de todos. Mas, no meu caso, por exemplo, eu gosto de jogo, eu salvo, depois eu volto e continuo dali. Eu não preciso completar nada, né? Tá. Os jogos... Não tem mais isso, né? Porque é online. Então, mas tem. Isso foi algo que foi debatido, que aconteceu na indústria recentemente, que eu acho que há uns 3, 4 anos atrás, eu não lembro quem foi, que teve uma declaração que os jogos de single player, que é uma pessoa só jogando, estavam fadados a morrer. Porque tava com o LoL tava muito forte, o Counter-Strike tava muito forte, ainda estão, né? Vários outros jogos, o Dota tava muito na alta em cima, tinham vários outros jogos, Rocket League, Rainbow Six, então o mundo multiplayer tava muito forte. O mundo jogos por serviço, né? Que é o World of Warcraft, que é o Destiny 2, que é um jogo de mundo aberto também,
um MMORPG, eles estavam muito forte na indústria, tá? Todo mundo olhando para isso e próximo jogo que vai sair vai ser sobre isso. Próximo jogo que vai sair vai ser sobre isso. E algumas produtoras, algumas desenvolvedoras, elas investiram no jogo em primeira pessoa. Foi um dos casos, por exemplo, do God of War, que saiu pro PS4. Mega sucesso. Foi um mega sucesso. Single player, não é online, não é com outra... Não, entendeu? Não tem competição, não joga com outra pessoa, nada. E foi um mega sucesso. Outros também se arriscaram, porque agora é o primeiro que vem à minha cabeça, né? Mas tem Dark Souls, Sekiro, são jogos de primeira pessoa, de single player, que falaram, ó, tamo aí. Mas o God of War foi um que veio pra falar assim, ó, ainda existe. Ainda existe. E também até um outro, isso puxa um outro tema que eu queria falar, que são os jogos com essa relação com Web3, com NFT, com criptoativos, no geral. Assim, tem muito dentro dos jogos de single player. Tem muito... Porque você vai criar a tua carteira ali, vai fazer... Tá ali nem para jogar, para fazer dinheiro. Isso, exatamente. Ele não é... Alguns, talvez os primeiros, né? Eu esqueci o nome no jogo que eu queria falar de NFT. Tipo Roblox? Não. É o primeiro que fez muito sucesso, que o pessoal comprava, tava alugando os personagens, né? Os bonequinhos, os carrinhos, enfim, tava alugando. Skin pra arma, não era CS isso? O CS tem, mas não NFT. Tá. Você vende skin. Exatamente. Tá. Mas esse primeiro jogo, eu tô na ponta da língua. Enfim, ele é um jogo que ele apresentou uma coisa que chamou um pouco a atenção do pessoal, é que eu acho que ele apresentou uma jogabilidade maior. Como era um jogo mais de carta, né? Então você tinha estratégia de jogar as cartas, de criar o seu deck e tudo mais, e blá blá blá. Mas o objetivo, no fim do dia, era você entrar, jogar a quantidade necessária de jogos, né? De partidas que você tinha, para ganhar os tokens do jogo e ficar farmando, né? Farmando é você ficar produzindo, cultivando isso, entendeu? Esse token, né? A moeda desse jogo. E com o tempo... E aí surgiram novos jogos de NFT e a jogabilidade é algo que, cara, ficou completamente para trás. O jogo em si, o jogar... Então. Ele ficou completamente para trás. Tanto que um amigo meu um dia me mostrou o que ele tava jogando, era assim, ele tinha que apertar um botão 5 vezes. A sua energia acabou, volte daqui 6 horas. Ele saía, dali 6 horas ele voltava, apertava o mesmo botão. Cara, é o rato. Exatamente. É a mesma coisa do Gênios, lembra? O Gênios? Tom. Acho que o Gênios tinha mais dificuldade, porque você tinha que memorizar o bagulho. E assim, essa é uma coisa, porque a gente viu a questão... o que eu vi, né, na minha geração. O que foi a evolução dos games foi, antes de jogabilidade, antes de qualquer coisa, até antes de narrativa, a grande evolução que eu acompanhei foi gráfica. Sim. E a gente viu, a gente esperava o próximo lançamento. E eu que não ia jogar, eu esperava para ver o que seria o novo, a disrupção do próximo momento. De próximo gráfico. Gráfica ali, de visual e tal. E isso era muito legal. E a gente chegou num ponto que o gráfico tá, sensacional. Só que ninguém faz mais. Porque não tem tanta capacidade para rodar, para não sei o quê. E é o mais caro, talvez. E as pessoas estão voltando para um status gráfico anterior. Que é o mobile. Né? Por mais que ele... Tipo Minecraft. O Minecraft é um que é super difícil para mim analisar, até porque eu não joguei. Mas é uma doença. É uma febre ainda, né? Faz 10 anos que deve ser uma febre, né? E, cara, eu acho que pela liberdade dele, talvez por ele ser simples também, de ser entendido, entendeu? Ele foi um que eu não joguei, mas fez muito sucesso, tem muita coisa cabulosa feita dentro dele, de tipo assim... O cara reproduziu Minas Tirith do Senhor dos Anéis, reproduziu o Castelo de Hogwarts dentro dele, fez várias paradas, cidade, não sei o quê.
Mas eu não... E ao mesmo tempo, acho que era Assassin's Creed que cedeu parte do que ele criou Pro museu. para a reconstrução de Notre Dame. Notre Dame, Porque foi um detalhamento arquitetônico, gráfico perfeito, técnico, não sei o que, excepcional. A gente pode esperar isso? Você acha ou não? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Não sei do celular. Talvez isso mais um tempo para acontecer no celular. O console acabou? Não acabou. E o PC? Também não. O PC, ele estava passando pela pandemia, ele passou por os jogos... O que aconteceu? Em paralelo com a pandemia, teve uma baixa muito grande na produtividade mundial de chips, né? A gente passou que, tava faltando eletrônico, um monte de coisa, porque não tinha chip. E uma delas foi peças, né? Hardwares de computador. Tá. E, em paralelo, subiu muito os preços de tudo isso. Então, a gente teve aí 3 anos, né? Vamos colocar aí 4 anos de pandemia, que agora os preços estão começando a normalizar, que o que entrou em foco foram os mobiles. Então teve uma ascensão muito grande de jogos mobile, Sim. Entendeu? Agora, o que está acontecendo nesse momento, né? Que eu consigo ver por amigos e conversas e olhando no dia a dia, assim, que tá voltando a ficar mais barato ter computador hoje em dia do que era há 2, 3 anos atrás. Porque a China tá entrando muito no mercado de hardware de computador. Por mais que ela já fosse, ela quem criava, né? Ela produzia placa de vídeo, placa-mãe, enfim. Ela produzia para empresas americanas. Então a empresa americana ia lá, dá o seu produto, coloca o logo dele e é isso. A nossa NVIDIA é isso. Agora, a China começou a vender esse mesmo produto com uma marca dela, com um preço muito mais acessível. Com o design dela. Não, o design é o mesmo. É a mesma placa, ela produz pro cara dos Estados Unidos e ela produz para ela. Para os Estados Unidos, ela vai lá e coloca o logo dele. Para ela coloca o logo dela, da China. Só que dos Estados Unidos, ela vende pelo mercado mais tradicional, não tradicional, né? Isso meio mais... Algo mais clássico, que vende, por exemplo, pela Kabum, pela Amazon, a NVIDIA, essas marcas de placa de vídeo, eu esqueci o nome da outra, não é Gigabyte, enfim. Elas vêm por esse mercado que aí tá taxado, entendeu? Ela já foi importada para o Brasil, já teve todo esse processo, passou um valor para a empresa, para a NVIDIA, enfim. É muito mais caro. Tava muito mais caro. Agora, como está sendo pela China, está muito barato. Então, por exemplo, uma placa que ela custava 3,5 há 2 anos atrás, ela está sendo vendida hoje em sites de... Não sei se eu posso falar, mas em sites de, tipo, AliExpress, né? Em outros sites assim, por R$ 1.600. Caramba. E é uma placa, assim, de um PC de última geração. Antes, há um tempo atrás, 1 ano atrás, você tinha que fazer um orçamento de 4, 5 mil reais para um PC, para um computador de, assim, baixa... performance. Uma baixa performance, entendeu? Então, dali 1 ano e meio, a placa de vídeo dele já ia estar meio capengando, os jogos grandes já não ia estar sendo rodados e tudo mais, para gastar 5 conto. Hoje em dia tá dando já para gastar 5 conto num PC que vai durar aí 5, 6 anos. De última geração. Entendeu? E isso, só para completar um pouquinho, a própria produção de games, ela virou muito pro mobile. Então, é isso. Que é o caso do Brasil. O Brasil, hoje em dia, eles procuram... pessoas que saibam mexer com a engine, não é a Unreal, né? É a Unity. A Unity são jogos... É a engine que se cria jogos mobile. Não só mobile, mas... ela se cria vários jogos e o mobile é praticamente todos os jogos feitos dentro dela. Entendeu? E agora, recentemente, nos últimos anos, o mercado para pessoas que estão desenvolvendo jogos e estão contratando, para as produtoras desenvolvedoras do Brasil... É tudo Unity. Vamos contratar o programador que sabe lidar com Unity. E aí a Unreal Engine, que é feito God of War, que é feito
os AAA, né? Que são os jogos muito grandes, Muito caro, muito grande. Exatamente. Ele é feito tudo em Unreal Engine. E no Brasil não tem PC pra você, entendeu? Até então, não tinha computador para você aguentar, tancar, fazer um jogo assim. Não tinha pessoas para jogarem isso no Brasil. Entendeu? É pra você jogar com não tinha, entendeu? Sabe? Não vai rodar. Então, o mercado de desenvolvimento de jogos, uma análise que óbvio, eu não trabalho dentro do mercado, foi algo que eu dei uma pesquisada, eu olhei, mas não é algo que eu falo assim, sabe? Eu vim do meio de desenvolvimento de jogos, mas pelo que eu consegui analisar, teve essa virada muito para Unity, que é muito para celular. Isso casa muito com tudo que acontece, né? No curso de UX que eu fiz do Google, eles batem muito na tecla de mobile. A gente tem um cálculo que a próximo bilhão vai ter mais 1 bilhão de pessoas no próximo de 1 a 3 anos, mais de 1 bilhão de pessoas vão adquirir um celular nesse tempo. Que não tinham celular, vão entrar e passar a usar celular. Então é um mercado que está muito em expansão de vários aspectos. Sempre vai de celular, de aplicativo, de jogo, entendeu? De tudo isso. E ele está, assim, agora a gente está passando por esse novo processo de estar barateando novamente as peças de computador. Então é algo aí que vai... E o jogo... Tipo, tá, e pra onde a gente vai? Porque o jogo, ele não é mais o jogo só. Não. Uma coisa que a gente nota, é bem evidente, é que o jogo, hoje ele tem funções sociais, ele tem funções corporativas, ele tem, né, diversas funções, mas o game, a produção de game, a indústria de game, ela vendo isso, ele se tornou o e-sport, ele se tornou várias coisas que foi aumentando essa indústria, que é uma das maiores do mundo. E que aí vem toda essa conversa de metaverso e coisas do gênero, que para mim metaverso é uma tentativa de gamificação da espécie humana. Sim. Né? Basicamente, em linhas gerais, seria isso. E essa indústria ainda não abraçou isso. Não abraçou. Igual NFT. Não foi abraçado pela indústria. Tiveram pessoas aqui e ali que tentaram abraçar alguns jogos. A gente vai lançar algumas coisas em NFT com possibilidade de cripto e não sei o quê. E a maior parte, a grande parte das pessoas da base aí, de jogadores e tudo mais, rechaçou muito grande, de uma maneira muito forte isso. Entendeu? De jogos jogadores. Assim, jogadores, player base, pessoas assíduas e não, que foi, cara, super contra colocar NFT dentro do jogo. Eu não vou lembrar necessariamente agora. Porque aí o jogo acaba ficando para trás. Acho que não. Eu acho que o grande problema, eu acho que da NFT que o pessoal começou a ver primeiro, não de uma procedência duvidosa, né? Mas de ser algo que, tipo assim, os jogos de NFT acabaram sendo uma procedência duvidosa. Eu tive amigo que perdeu muito de 20, 30, 40 mil reais porque acabou virando um esquema de pirâmide. Os jogos de NFT acabaram virando um esquema de pirâmide. Tipo assim, Você compra, vende para 2. A gente vai abrir o jogo A Fazenda do Augusto é o jogo que vai abrir de NFT. Beleza? Aí nós três, aqui a gente fica sabendo, nós dois, né? E você, chega para mim e fala, ó, vamos abrir o jogo do Augusto dia tal, antes vocês podem adquirir moeda desse jogo. Beleza. Me vê aí, sei lá, 100 mil moedas, enfim, um valor aleatório, mas eu vou lá e compro de você a moeda, o token, né, do jogo que ainda não saiu. E eu começo a anunciar isso nas minhas redes sociais. Ó, gente, vai abrir o jogo do Augusto, hein? Vai abrir o jogo do Augusto, a galera que tá jogando tal jogo já tá olhando para esse jogo, querendo jogar e não sei o quê. Ó, vai abrir o jogo do Augusto. Abriu o jogo do Augusto, chegou no dia do lançamento do jogo. Eu vendo as moedas que elas vão estar valendo um monte, que vai ter muita gente procurando a token, a moeda do jogo para ser comprada, né? O carrinho, o aviãozinho, porque eu fiquei hypando. Quem tá envolvido ficou hypando aquilo. Pra fazer esse hype. Entendeu? Beleza. Abri e vendi nisso, que é uma galera que é do mesmo meio. Ó, vai agora o Matheus tá para abrir o jogo dele. A colheita do Matheus tá, entendeu? Daqui um mês. E aí entendeu? Eu vendo as minhas por um valor muito alto,
como a gente é tudo mais ou menos do mesmo negócio, né? Você desenvolve, eu desenvolvo, enfim, a gente fica sabendo antes. Fica tudo numa... Aí você começa a comprar as moedas do meu jogo antes de eu abrir. E do jogo seu, você tipo, mano, já parou, fiz o que tinha que fazer. Entendeu? Você não hypa mais, não joga mais, aí a moeda começa a cair abruptamente. Então faz sentido se você for lá, compra no dia só, depois vai pro day trader de... Uns amigos meus que se deram bem, que não é se dar bem, né? O cara, sei lá, não colocou dinheiro nenhum praticamente, jogava com pouco que dava pra ele conseguir, ele tirou, sei lá, $500. Entendeu? Jogando todo mesmo dia. Mesmo com o dólar do jeito que tá. Entendeu? Mas, então você acha que isso tá... Acho que foi uma tentativa, não dá pra gente saber quão excludente, decisivo foi esse acontecimento, de se ter jogos ou não. No momento, pelo que eu consigo ver, tá bem parado, assim, de jogos de NFT, ou não só o jogo, mas às vezes colocar só uma parte de NFT dentro do jogo, entendeu? A gente vai ter um mercado só para skins, mas que vão ser NFT. Também não tá rolando. Se você fosse fazer uma aposta, você diria que isso não tá aí no futuro próximo. Pelo que está sendo mostrado atual, é uma aposta difícil de fazer. E o que você apostaria que tá no futuro próximo para os games? Um jogo mobile. E você acha que a tendência é PC, console e desaparecendo? Do interesse não das desaparecendo, mas o mobile passar isso. Ainda não passou? Não sei dados específicos. Eu acho que já está quase pau a pau, assim. Né? Mas vai e volta. Porque o mobile ele tem muita dificuldade em monetizar. Sim. Entendeu? Sei lá, uma das grandes questões que eu vi jogos... Ganha com propaganda. Não só com propaganda. Por exemplo, tem gente que não gosta de propaganda. Eu desinstalo um jogo só ver propaganda. Entendeu? Eu prefiro pagar para não ter a propaganda. Paga R$5 aqui para os nossos desenvolvedores que você não vai ter mais ads. Beleza, eu pago 5 conto, mas eu não fico jogando um bagulho de graça lá para ficar vendo ad. A galera pagou 30 conto por Lanza? Tá, da AI lá, né, da inteligência artificial. Cara, eu queria ser o foi um bagulho que você tem que pagar. Eu tipo, mano, primeiro que não precisa pagar, dá pra piratear, né? Rapaziada, entendeu? Dá pra piratear, vocês procurarem, pá. Eu paguei. Também, igual filme, mano. Entendeu? Dá pra você piratear. Desculpa ser honesto. Não, tudo bem. Não, justo. Eu também pago quando eu concordo com várias coisas assim, entendeu? Mas sempre tem o giveyourjumps.com, né? Só da minha parte, eu costumo mais pagar do que não pagar. Eu compro muito jogo indie, de desenvolvedores independentes, né? Que... muito. De acompanhar. Esse é um que eu acompanho bastante. Cita um. Lançamento. Famoso. Um que... Um fora da famoso, bolha. Hades. Que Esse é o fora da bolha. Tá. Recente. Mais antigo, acho que você não vai conhecer. Tipo, Ori and the Blind Forest. Não, mas é nome de banda indie. Né? Parece que eles vão tirar vai tocar no carrom, Lola. Vai ter um cara com uma flautinha, um barbudão que curte, sabe? Sim. Então, eu acho que o desafio no momento para o mobile é entender como que vai ser feita a monetização. Por exemplo, a gente estava falando da Blizzard, do Diablo e tudo mais. Tá. Recentemente, eles acabaram de lançar o Diablo Immortal, que é um Diablo para o celular. Só que a monetização... SimCity, tem... Né? A monetização do Diablo Immortal, ela foi muito gananciosa. Que tinha, sabe, o pessoal fez contas de... para você conseguir chegar com o arsenal no nível máximo, sei lá, você tem que gastar $50 mil. Algo absurdo, assim. Entendeu? Caraca. E a galera, tipo assim, legal, né? Não... Isso que é Fire Festival, isso? Sabe? Entendeu? E aí não aconteceu nada com a Blizzard. O jogo tá lá, tá sendo jogado, a galera compra, tem os lock que compra, que paga, tem a galera que não paga, mas uma grande parcela da player base, de quem tava acompanhando, ficou brava. Tipo, não, mano, isso é muito, muito ganancioso. Entendeu? E nenhuma, até agora, das grandes produtoras investiu, por exemplo, em metaverso. Não. Porque tem uma capacidade gráfica monstruosa que poderia fazer uma parceria aí com o Zuckerberg, que tá
a míngua. Nossa, tá chorando. Chorando, tá mais chorando mais que o cara da Wikipédia. Pedindo uma ajuda para resolver mais que o metaverso dele. Não, o do Twitter lá. E ele não consegue, cara. Ele não... E eu acho que assim, é legal, é uma ideia, é uma tecnologia, é algo a ser desenvolvido, não foi ainda. O grande erro foi todo mundo falar que já tinha, ainda não tinha. Acho. E aí, pô, pode ser um passo adiante aí para a indústria de game, né? Se eu fosse dono, né? Se eu fosse apostar alguma coisa assim. Aliás, em aposta, o que você aposta aí para o futuro? Além da questão beleza, acho mobile realidade virtual. Mobile não é uma aposta, porque mobile é realidade. Já é realidade. Acho que talvez mais forte a realidade virtual. Outro dia eu vi... Outro dia não, começo de 2021, sempre sai no começo do ano, sai essas tendências do ano, então grandes agências, institutos de pesquisa, de não sei o quê, WGSN, não sei o quê, todas as pesquisas, tendências pro ano. Aí lá, esse ano me sai... A Pantone lança a cor dela do ano. A Pantone lança a cor do ano. Aí me sai esse... E aí me sai esse ano, no comecinho de 2022, desculpa. Tendência pro ano, K-pop. Cultura coreana. Isso é tendência, isso é realidade. Isso é tendência em 2000, sei lá, 14. Tinha mais gente torcendo pra Coreia contra o Brasil do que contra o Brasil. Os caras vão falar que isso é tendência pra 2022. Não é, cara. Me desculpa. Eu acho que, é muito difícil isso, porque é um momento muito de transição. É a junção dessas coisas que eu te falei. Entendeu? Da NFT não ter dado muito certo de primeira vez, a cripto tá em baixa, porque a cripto tá em baixa. Inverno cripto. Entendeu? O The Winter is coming. Ou já tá aí, né? Também já tá aí. Já. Não é nem que tá chegando. Acho que eu perdi, sei lá, R$200 que eu apostei em Bitcoin pra ver o que virava. Comprou 12 bazilhões de avos. Deve estar... sei lá, deve ter uns 15 centavos. Eu nem sei quanto que tá. Então, é um momento de muita incerteza. Mas eu não tô dizendo que eu super apoio o desenvolvimento desses mercados. Sim, eu sei, eu consigo... De Web3, de metaverso. É algo que tem que ser entendido. É só que a galera, de novo, estragou. Não é que estragou, mas... cria-se hypes absurdos em cima de coisas sem nenhuma de uma tecnologia que não solidez. De uma tecnologia que... Uma das coisas que pegou muito para uma parcela de quem era contra a NFT foi a parte ambiental. Para você mintar um Ethereum, para fazer um Ethereum era 1 ano da produção de energia da Argentina. E sendo que a Europa, sei lá, 80% é carvão, né? É gás, entendeu? Energia não renovável. Então, isso... Não, e assim, todo mundo tinha um metaverso. Que virou... Sabe o que virou metaverso? Magalu, né? Então, teve streamer de jogos que fez a personagem dela no metaverso. Cara, isso não é metaverso, só tem internet. E, tipo a galera cagou. Assim, você viu os comentários, era só aquela pessoa que, sabe, tipo assim, fãs do Harry Styles. A página tem 20 mil seguidores, que 18 mil são fãs assíduas do Harry Styles, entendeu? Que ficam desesperadas pra o metaverso do Harry Styles? Não entendi. Calma, eu me perdi. O Harry Styles... Não. O Harry Styles fez um metaverso? Não, eu tava só fazendo um paralelo com quem ficou animado com isso. Ah, entendi. Ficou animado com essas... Tá, com essas lives e... Exatamente. Tipo assim, eu sou um streamer, por exemplo. Quem fica animado com live ainda? Não, eu sou um streamer. Aí eu sou super famoso. Eu vou lá e faço, pessoal, esse aqui é o Mateuzinho do metaverso. A única galera que achou legal é a galera que tem a minha fanbase desesperada. Mas era o... Como chamava? Tinha o Poke do Facebook, cara. Já tinha isso. Lá na primeira versão do Facebook. No Orkut. Era do Orkut. Verdade, tipo, não tinha, já tinha isso. Tinha o Second Life. Cara, a gente não mudou. Second Life eu joguei, foi estranho. Eu tinha um pouco de medo. Eu também tinha. Pra mim só tinha Eu entrava e ficava tipo, mano, ou eu vou ser abusado, Não, eu achava que eu ia ser abusado literalmente. Que eu ia ser hackeado. Ia aparecer um pedófilo na minha casa atrás de mim. Eu também. Tipo, deu assim, medo quando eu... O que a gente fez é que a gente tinha uma tela aqui, que a gente ficava, e agora a gente fez a tela aqui. Isso a gente mudou. Só isso. É a mesma coisa.
E assim, por isso que eu tô dizendo isso. Por que a gente tá falando tudo isso de metaverso? Porque a indústria de game, com a sua capacidade, de alcance, Tá. em pessoas que são de curva de aprendizagem baixa, porque já estão no mundo de tecnologia, já tem uma naturalidade com a coisa, enfim. Então, a indústria de game, se ela abraça isso mais do que o Zuckerberg querer chamar Facebook de meta, quer dizer, foi uma coisa da indústria e não da rede social, né? A rede social ainda chama Facebook. Mas o que adianta... olha o usuário do Facebook, quem é hoje, da rede social. Tio. O que esse cara quer dizer? Nem minha mãe mais usa. Não Isso que minha mãe posso ser considerada como tia. Se alguém se referir algum dia à minha mãe, hoje em dia ela pode ser. Ela é gente boa, tia. Então ela é tia. Entendeu? Não, mas Mas tiozão, mano. Os tiozão usa. Tá tudo no Facebook. Sabe, a galera do tipo fake news. Entendeu? Facebook é isso hoje. É só você abrir não faça isso. Mas se você abrir um comentários do UOL, de uma coisa assim, cara, você vai ver o que é o Facebook. Você vai ver o que é a sociedade mundial. Você vai, entendeu? É nada, não dá pra cara. fazer porque ali a galera fala de um jeito, mas não é assim na rua. Não, não é assim no na Brasil rua. é assim na rua. É. Eu não sei também, mas não é o assunto. O que eu fico pensando é por que a indústria de game não pega esse caminho que é dela, cara? A vocação é dela. Não é do Zuckerberg. O Zuckerberg tem que melhorar edição de texto. Que eu acho que não partiu dela. Não partiu... Não, mas não é de ninguém. O Zuckerberg, ele viu e falou, porra, eu vou abraçar como fosse meu. E não virou nada. Não virou nada, tá? Porque ele não tem essa vocação. E eu acho que é muito mais indústria de games. Eu também acho que faz sentido. Se fosse para ser uma indústria a fazer isso, seria a indústria de games. Porque você vê, por exemplo, a Bandersnatch do Black Mirror. Netflix, do Black Mirror. Cara, pra mim já foi... Cara, ó que laboratório estão fazendo aí. Mas isso já existe há anos. Não tem nada de novo. Mas teve uma lacuna grande até surgir de novo. Não, assim... Eu que tenho um pouco mais... Existe, antes de sair o Bandersnatch, é um tipo de jogo que existe, não é antigo. Que é o FMV, que é Full Movie alguma coisa. Mas antes ainda, tinha aquele joguinho que você chegava na venda e o tio falava, ó, você pode comprar este bandolim ou você pode comprar esta carne. E aí, bandolim ou carne? Você escolhia. Bandolim. Tá. Então você vai vir comigo para a sala da música. Eu acho que foi uma jogada legal, mas não gerou um hype absurdo. Não gerou nem... Assim como as últimas temporadas do a última eu não vi. Eu vi, eu gosto muito, mas enfim. Eu não vi. Aqui tem a mocinha que canta lá. Miley Cyrus. Não vi essa. Mas, pô, eu acho que falta explorar, não falta, não? Ainda que pegar umas coisas que já existiam, tentar fazer Eu acho que tem diferente. muita coisa para ser explorada da maneira que já tá, de ter uma incerteza muito grande do que vai tá vindo, entendeu? Porque por mais que eu esteja te falando isso de jogos mobiles estão em alta, as grandes empresas estão agora começando a se aventurar em jogos mobile. Entendeu? Então, por exemplo, o League of Legends foi adaptado faz 2 anos pro celular. O Valorant, que é o FPS, é o Counter-Strike da Riot, né? Que é a empresa do League of Legends. Ele tá agora sendo adaptado, ele saiu pro computador. Ele é um desses que eu falei de uma diminuição de dificuldade, de tudo mais, que tá fazendo muito sucesso. Mas agora, enquanto a gente conversa, a Riot tá desenvolvendo o jogo mobile dele. O Apex, que é um Battle Royale, né? A última pessoa a ficar viva ganha. Ele saiu para computador, acabou, faz pouco tempo que saiu para mobile. Então, e o mobile também... Então, eu acho que a indústria ainda ela tá com uma incerteza, em alguns momentos, no próprio mercado de mobile. Entendeu? Até onde que a gente vai conseguir extrair, até onde que vai dar resultado, como que vai dar esse resultado. Porque tem várias coisas. Tem o gráfico, aí tem a monetização. O gráfico a gente já viu que a galera... Foda-se, eu vou... Se vier com uma história legal... Justo, mas tem a monetização, tem você não criar nada novo, a não ser criar direto mobile, entendeu? Tanto que, por exemplo,
teve alguma mudança recente no Apex que foi só específico para mobile e eu vi uma galera meio que reclamando. Tipo, vocês estão mudando no mobile e não vai ter isso aqui no PC. O que tá acontecendo? Tá. Entendeu? Então, são várias frentes que ainda estão acontecendo no mercado a gente está passando pela pandemia. Então, o PS5 saiu no meio da pandemia, com preço alto. Agora ele está começando a baixar. Mas daqui a pouco sai o 6. Não, de 10 anos sai. De 10 em 10 anos? É muito tempo. Agora, por exemplo, a indústria vai ver o que dá para fazer com a tecnologia nova do console. Entendeu? Porque quando tem a virada de um console, uma geração para outra, os jogos eles não têm um salto gráfico absurdo. Vai se adaptando. Entendeu? Eles vão descobrindo, ele vai melhorando, eles vão... Entendeu? Então vai um tempo para ainda chegar no mas pico do 4 do pro PS5. 5 não foi 10 anos, não. Foi. 10 anos. 10 anos? Pô, Não é possível. Não. 8 anos, de 8 a 10 anos. Mas é isso. 2 Copas aí. 2 Copas. 2 governos. O Hepta. Daqui o Hepta, a gente sabe. Não, esse programa vai ao ar depois da Copa. Ganhamos a Copa. Já foi uma aposta feita. Então, acho que é isso. Acho que a indústria ela tá um pouco preocupada com o futuro dela mesmo, que é um momento de incerteza, entendeu? De valores, de... Mas ela não tá preocupada. Ela tá preocupada em como rentabilizar, mas ela não tá preocupada em atrair mais pessoas. Ela não tem esse problema. Não. E também desviar um recurso para isso. Não tem, óbvio que tem muito recurso, obviamente. Né? Não, mas tem muita gente que... Cara, você gasta com o jogo. Gasto, bastante. Não mais. Já gastava mais. Então, essa tolerância a pagar pelo jogo é uma coisa que veio se construindo também. Começo dos anos 2000 se... Não, mas o mobile é diferente o esquema de pagar o mobile. Então, mas eu não pagaria nos meus primeiros smartphones. Não é nem começo dos anos 2000. Então, mas por que eles fariam... Como que, entendeu? Mas hoje eu pago. Se eu gostar de uma coisa e for lá... Mas é muito... Quanto você paga num aplicativo massa? Você vai pagar 50 conto num aplicativo massa? Cara, se for uma coisa que eu quero muito, eu compro. Entendeu? Porque 50 conto é um valor muito alto para um aplicativo. Não, não, concordo, sem dúvida. Mas eu tô te falando do Lensa. A galera gastou no mínimo R$15. É porque... Por cabeça. Assim, 100% das pessoas do mundo, do Brasil... Quanto que era? 100 conto? Não, era R$15 para você fazer o pacote menor de fotos. Tá. E 30, acho que 40, sei lá, 35 para fazer o pacote maior. Pá. 200 fotos. Caralho. 200 imagens. Eu não sei quantas pessoas fizeram, mas eu sei que no mínimo todo mundo gastou R$15 ali. Muita gente. É uma coisa, mas também é assim, sabe? É um aplicativo não, eu digo assim, as pessoas estão dispostas a gastar com tecnologia, com essas... Não é nem tecnologia então, o termo que eu queria usar, mas a gastar com game, com aplicativos. Mas aí isso eu não tenho a confiança, entendeu? Eu acho que é necessário um estudo para ver até onde, em que setor eles estão dispostos a gastar com isso. Eles estão dispostos a gastar... Entendeu? O que eu quero dizer não é que ela... na rede social. Não, com certeza. Mas uma coisa também que o game pode aproveitar. Opa, perdão. O game pode aproveitar também a rede social. Pode, mas eu acho que é complexo. É muito difícil as pessoas jogarem vários jogos ao mesmo tempo. Entendeu? Não, a não ser quem é heavy user mesmo. Quem é heavy user. Entendeu? O cara vai lá, entendeu? No console, é complexo fazer esses E eu jogo o mesmo jogo desde os anos 90. Então eu sou a pior pessoa para ter essa... Não quero cravar algo que não... Entendeu? Não tenho conhecimento, nada sobre isso. Mas eu acho que acho que a indústria está passando por esse momento de estar firmando, entendeu? O pé no mobile. Tá passando por esse momento. E a indústria, quando você fala quem? A indústria de jogos como um todo. Não, mas me dá exemplos assim, por exemplo, a Blizzard. A Blizzard, a produtora do Apex, que eu esqueci, que é a Respawn, que é a produtora do Apex. Essas empresas estão com dificuldade. Não estão com dificuldade, elas estão testando. Não testando. É um momento de teste. O teste já aconteceu, elas já viram que, temos um nicho aí, né? Temos um mercado,
Mas elas estão agora até onde esse mercado vai. Porque o mercado de console de PC ele já é extremamente consolidado há muitos anos. Entendeu? O mercado de mobile para jogo é recente. Mas gente jovem tá comprando console? Ou sobrou pra nós? Cara, das pessoas da minha idade, eu conheço pessoas que compraram, sim, o PS5 de faixas... Mas você tem quantos anos? 29. Pessoas mais novas que você, pessoas de Não, 22. eu creio que não. Então já acabou. É. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Entendeu? Por isso que eu acho que olhar ainda para NFT, para o metaverso, é um passo ainda muito mais para frente. Entendeu? Ainda mais porque a primeira experiência que teve, que está se tendo com o metaverso, não está sendo muito positiva. Segunda. A primeira foi uma bosta, a segunda foi uma merda. Entendeu? Com o NFT, que é a primeira, sabe? A cripto estava se solidificando. Agora ninguém quer muito, entendeu? A cripto agora a galera tá meio com calma com a cripto. Pegou Entendeu? essa pegou bem. Teve várias, né? Mas várias. essa agora, pegou cara, bem. Pegou. Entendeu? Então eu vejo pessoas que investiam, que compravam, amigos próximos, e os caras estão tipo, não, essa aqui eu só tô comprando essa aqui na surdina, esperando, não tô colocando dinheiro, não tô comprando nada. Então a galera tá dando uma segurada. Então eu acho que é um momento de virada, não de virada, né? Ele já virou, mas o que atrapalhou talvez a NFT, principalmente o NFT, foi a primeira experiência. Não sei muito o metaverso, porque, igual você está falando, ele não foi virado para o jogo. E outra coisa, a verdade é que nunca se teve uma experiência com o metaverso. Para dentro de jogo, né? Principalmente. Não, para dentro de nada. Não existe. Qualquer um que fala que isso aqui é um metaverso, cara, você tem internet, onde você põe teu avatar, de alguma forma ali, chama isso de metaverso. Mas não existe. Existe o que a gente hoje entende por metaverso, que também é uma bagunça, que cada um fala que o dele é. Mas... E até porque o metaverso, da maneira que ele está sendo colocado, ele é caro, não é? Pra você comprar um negócio. O metaverso é um Meet, um Google Meet com um avatar. O que as pessoas entendem hoje. A maior parte. Então, assim, você vai... A reunião da empresa vai ser pelo metaverso. Aí é um Rabo Hotel, lembra? Sim. É isso aí. Você entra ali e anda. Aí quando você o teu bonequinho encontra o bonequinho do seu amigo, abre a câmera um do outro. O que mudou? Assim, o que mudou para isso não a dar perfumaria certo, mudou digamos. ali. Hã? O que mudou para isso não dar certo? Não, o que mudou de internet para... Porque eu chamasse uma coisa de internet, simplesmente internet, para metaverso. Sabe? Mudou uma moldura ali, uma perfumaria. Agora, metaverso vai exigir uma mudança muito mais profunda. Por isso que eu falo que quem tem capacidade para comportamental, cultural, estrutural também. Sim. E a principal para mim que é a maneira de me conectar. Se a maneira de me conectar antes era assim e agora é assim, somente essa mudança, para mim ainda não significa grande mudança. Para mim, a maneira de se conectar tem que ser muito mais ligada ao meu próprio corpo. Eu tenho que, de fato, acessar o metaverso. E não me conectar através de um aparelho ou alguma coisa assim. Isso é a ideia original do metaverso. É a ideia original do metaverso. Que é do livro do... De 90 qualquer coisa. Que eu esqueci o nome do cara. Mas, enfim, a indústria do game pode se aproveitar muito disso. Muito. Eu acho que o caminho, talvez, que dê para chegar aí, talvez seja a realidade virtual. Realidade virtual é um começo. Entendeu? Que ele tá sendo explorado. E isso tá super legal. Tá legal pra caramba. O erro é chamar a realidade virtual de metaverso. Pronto. Que não é. Mas a realidade virtual tá demais. Tipo, é o primeiro passo pro metaverso. Porque eu acho que o metaverso ele foi vendido de uma maneira errada. Porque ele já acontece. Isso se chama Zuckerberg. Ele que fez essa cagada toda. Entendeu? Porque ele já acontece. Pô, tem um joguinho muito massa de realidade virtual, que é tipo um Guitar Hero, só que de sabre de luz. Aí você vai cortando Existe? Existe. Beat Saber. Eu nunca joguei. Eu vejo os vídeos do Kawaii. Como é que é? Kawaii? Sei lá, eu vejo os vídeos que essa galera jogandinha ali. Né? E eu falo, olha só, achava que era... Meme. Meme, montagem, ou alguma coisa. Máscara, filtro. Não é. Eu joguei a primeira vez realidade virtual. Pô, faz um tempo já que tem. Mas tinha o de dança. Ah, não, pai, pô, peraí. Não é. Não é tinha o de dança do coisa. Não, mas você não enfia o bagulho no não. olho e, entendeu? A dança é, sei lá,
Qual que é o de Dance Dance Revolution que tinha na Hot Zone? Não, o de casa, que tinha o... Que ele O formava... do Wii? O do Wii, não. Era de um outro console, não lembro. Você formava o teu avatar ali e ele dançava. Foi o primeiro que você não precisava de controle. Que era... Eu sei qual que é. Ainda rola. Tem campeonato disso. Na Comic Con fica uma galera dançando junto. Tá? Sério? Pô, tá rolando... Eu fui no começo do relacionamento com a Luísa, 4 anos atrás. E você foi agora no Major de CS. Não Major? fui Não. No Major. É de CS esse campeonato. De CS, de Counter-Strike. Cara, tem jogos de futebol de time do Santos. Que dá menos gente. Que dá menos gente, cara. Cara, tava lotado, foi uma loucura. Foi uma das coisas que eu, tipo, caramba, cara, que loucura. Foi muito louco, foi uma das experiências. Sim, eu sempre quis ir. Não, eu não sabia que era desse tamanho. Eu vi as fotos, eu falei... Não, acho que a média que tava pegando era 7 mil quinta e sexta, 7 mil pessoas, e 12 mil no sábado e domingo. CS, PC. PC. O mobile dá um pouquinho, dá menos. Acho que o que mais pode dar, que dava, era o Free Fire. Free Fire, no Brasil, ele dava bastante viewer, dava bastante... E a galera que tinha lá, tua idade? Ou daí pra baixo? Pra baixo. A minha idade tem uma dificuldade muito grande de lidar com mobile, jogos mobile, rolam mas lá não era mobile. Grande. Não. O CS é PC. Então, e quem tava lá assistindo isso? Da minha idade. Da tua idade. Mas é muito louco, tem esse recorte muito forte dentro. Aí uma curiosidade, tem o concorrente hoje em dia do CS, pra valer, é o Valorant, que é o da desenvolvedora do LoL. É a mesma empresa, tá? É o Valorant que briga de frente com o CS. O Valorant é um jogo que a Riot investe, ela dá muita atenção para inclusividade. De personagens, terem personagens gays, trans, negros. E é muito da hora. Eles trazem lore. Quem começou a trazer muito isso foi o Rainbow Six, que o Rainbow Six já começou a trazer a lore, né? A história do personagem, de onde que ele veio, personagens... acho que um deles do Rainbow Six não tinha uma perna. E a galera... diferente. E o pessoal... Eu não sei necessariamente qual que é o... Como que... Porque eles não é o cotidiano em games, né? Entendeu? As pessoas perfeitas. Então, o pessoal que... Eu não sei... Enfim. Gostou bastante muito dessa iniciativa, né? E a Riot, ela sempre foi muito próxima à comunidade dela, da LGBT, enfim. Ela sempre teve uma tolerância ser muito intolerante com toxicidade, com intolerante, com homofobia e tudo mais. Então, no CS, agora no Major de CS, que é da Valve, que ela é bem mais distante da comunidade, que é um jogo de pessoas mais velhas, tinha muito homem branco da minha idade. Muito. Lá, né? Bizarro, assim. Muito homem. Eu olhava, era só homem. E aí, eu acho que uns 2 meses atrás, eu fui na final do Valorant que teve pro Mundial, o Last Chance Qualifier. É isso aí, LCQ. E, cara, muito mais diverso, muito mais plural, muito mais mina, muito mais jovem. Então, eu acho que o peso, a orientação para onde o jogo tá olhando, importa muito. O CS foi o último jogo que foi feito para uma geração onde só caras jogavam. Exatamente. Principalmente caras brancos que tinham tempo. Que tinham dinheiro para ter um PC. Dinheiro para ter o PC. Que isso é outro recorte importante pro Brasil. Entendeu? O Brasil ficou muito forte no Free Fire porque o computador no Brasil é caro. Mas o brasileiro é um mega jogador, né? É um mega jogador. Esses campeonatos internacionais o Brasil faz manda bonito. muito bem. Muito bem. Vários... Muita indústria para se investir, né, cara? Mas a própria indústria aqui é difícil. Ter gente para desenvolver isso é muito difícil. Mas eu tenho certeza que a gente tem vocação para isso. Não, absoluta. E a galera, o pessoal diz que o Brasil é o país do FPS, né? Porque ganhou com equipes com a LGSK em 2016, ganhou lá atrás, há 10 anos atrás, ganhou agora com o Valorant também, com a Loud ganhou um tempo atrás no Rainbow Six com... eu não lembro quem que foi, acho que a Liquid chegou bem, a FaZe teve um ano que foi bem. Então, no feminino também, a Liquid acabou de ficar em terceiro no Mundial. Então, o Brasil
por mais... Não tem recurso, é uma galera que rala, entendeu? Porque não tem salário, não tem um monte de coisa. Pois não é, tem cara. estrutura, sabe? E a galera rala e, mano, você vê uma galera jogando e curtindo. Eu falo pra isso se tornar política. Política pública. Ó, Tem eu vou te falar um exemplo por que eu acho que isso daria certo. Você pega. Tem países que investem em indústrias, né? E aí ele investe nisso de diversas formas. Incentivo pro poder privado, política pública. Tem diversas formas de você investir numa coisa. Não é só grana, mas também atenção, Claro. tempo. Muita coisa. Tem muita coisa, né? Dá pra se fazer muita coisa. Às vezes, quem está em chefe de Estado, que no Brasil é o mesmo líder que vai ser o chefe de Estado, chefe de governo, a representação, né, dele falar sobre alguma coisa, né, quando você vai para a televisão o tempo todo falar da indústria de arma, você necessariamente faz com que... E você é chefe de Estado de um país, você faz muita gente se sentir representada, sair para comprar armas. A mesma coisa poderia acontecer com coisas como games, um exemplo. Claro. E aí você pega países, por exemplo, o Peru. O Peru, ele, ao longo dos últimos 30, 40 anos, até mais, mas vamos pegar esse recorte, ele veio trabalhando muito com a indústria gastronômica. E o Peru desenvolveu uma indústria gastronômica de ponta, cara, de alta gastronomia, muito que se tornou o futebol deles. Sim. Hoje, a gastronomia para o Peru é como o futebol é para o Brasil. Né? Virou... Legal. Tanto que eles desenvolveram, de fato, coisas tipo ceviche. Tipo, é a invenção deles, não é uma coisa pré-histórica deles. Tá. São coisas mais recentes e tal, que foram sendo desenvolvidas. E eles... Enfim, tem várias questões aí, mas foi com toda essa gama de coisas, né? De incentivo. Foi vendo que isso era uma vocação e eles foram para esse caminho. Como o Brasil viu isso com o futebol? Exato. Mas como a gente tem a oportunidade hoje, inclusive em parceria com os próprios times, inclusive que já existe, né? Mas de gente aumentar isso aí, tanto para aumentar o incentivo e a participação e toda a questão de jogadores, mas também do outro lado, porque a gente, embora eu sinta, isso é uma Instituto Dataku total, Sim, total, que a gente tem essa vocação, a gente é nulo em desenvolvimento. Nulo. Tem Sim. quem faz, Tem é claro que coisas tem. Tem coisa legal tem. pra caralho. Mas a gente não é competidor global disso. A gente não tá no mapa do mundo disso. Não, foram poucos que explodiram, que chegou em algum lugar de jogos. E dá pra ser, Dá, sabe? dá. E não tô falando de jogo, de fazer jogo para jogo. De games para todas as indústrias do mundo. Sim. Dá pra fazer. Dá. Né? Então, sei lá, é uma coisa que eu fico pensando. E é até uma curiosidade um pouco relacionada a isso que você falou. Acho que a Suécia, a Dinamarca, se eu não me engano, eu não vou lembrar necessariamente qual. É um país muito forte no CS. É um país muito forte no CS. E um tempo atrás eu estava vendo um documentário, estava lendo algumas coisas na internet. E um dos motivos que isso aconteceu foi que há 20 anos atrás eles tinham aula de informática no ensino público. E aí eles aprendiam algumas coisas ligadas à informática. E uma das coisas que eles conseguiam reproduzir, o que eles criavam, era criar mapas do CS. Então os caras passavam muito tempo dentro do Half-Life, né? Porque, novamente, o CS é um mod do Half-Life. Ele não é um jogo criado do zero. Ele é igual é o Dota. Igual todos os grandes jogos são... A gente já conversou algumas vezes sobre isso. E todos nasceram do Paciência. Todos. Foi o primeiro jogo. Campo Minado. Campo Minado que deu origem ao Paciência. Por sinal, eu aprendi a jogar Campo Minado faz, 1 ano. Quando eu era moleque... Mentira. Sério, quando eu era moleque, eu abri o Campo Minado e eu ficava clicando, hoje eu vou conseguir clicar 15 vezes. Eu ia lá, clicava 15 vezes. Eu fechava o jogo e, mano, ganhei. Mas como que é? Não é assim? Não, você clica e você indica onde tá a bomba. E aí você vai abrindo o mapa inteiro. Sim. Até onde você vê onde estão todas as bombas. Mas é sorte só, não é? Tem técnica? Claro que tem técnica. Tem uma matemática envolvida no Campo Minado. Eu sabia. Pô. E aí, quando eu era moleque, eu ia lá, eu assim, beleza, vou clicar 5 vezes, se não estourar nenhuma bomba, eu ganhei. E aí, tinha dia que eu tava, ousado, eu ia lá e criava um mapa com muitas bombas.
E aí, sei lá, na não, terceira... isso sim eu sabia. Mas pra mim não tinha, tipo, uma estratégia. Porque só... Enfim, regra de combinado. Quando você clica, ele abre um mapa, Sim. né? E aí tem aqueles números, vários números. Que é místico aqui. Então, um número é a quantidade de bombas ligadas àquela casa. Então, se tem o número 1, em volta do número 1, então tem 3, 6, 7, 8. Nas 8 casas em volta daquele número, tem uma bomba. E aí você tem que saber qual que é a bomba. Eu vou baixar Campo Minado. Entendeu? Aí se tiver 2, em volta daquele número tem 2 bombas ligadas. Então por isso que é sempre... Mas é genial esse jogo. Mas genial. É genial. Eu passo muito tempo jogando. O meu jogo de mobile é esse, na realidade. Muito bom. Entendeu? Muito bom. E aí você consegue, por exemplo, um que é muito fácil é quando tá em quina. Então tem assim, ó, tipo... Sim, porque você tem só dois lados de... E aí esse aqui só vai ter aquele encostado. Então você vai lá, clica com o botão direito, porque senão você explode. Você tem que informar que tem uma bomba. E aí você vai abrindo. A hora que acaba... Sim, agora eu tô lembrando de como jogar. Entendeu? Mas eu não sabia isso dos números. Eu achava que era místico. É a quantidade, não. É um número aí, é só cabala. Gerou aleatoriamente. Não é. Tá. Mas voltando ao assunto do que a gente estava falando antes, na Suíça ou na Dinamarca, eles ficaram muito próximos ao CS por conta disso. Porque eles conseguiam reproduzir o que eles viam em sala, dentro do computador, na aula de informática e tudo mais, criando mapas de CS. E aí a molecada criava mapa de CS, Lan House, entendeu? Passava o dia inteiro fazendo Por que eu te falo que é do instituto meu, né, do Datacool, mas não é tanto? Não. Porque você tá me falando isso, que a Suíça, que não sei o quê. Cara, mas é a Suíça, é a Dinamarca. Os caras estão... Eles têm almoço. Exato. Nós estamos num país com 34 milhões de pessoas. E os caras estão brilhando, tá ligado? Sim. E não é só a classe média branca. Não é. Tem uma galera foda. Com grana, mas... Não, uma galera do mobile, por exemplo. Uma galera com um pouco mais de... Sim. Do mobile com uma galera... Uma classe mais baixa, digamos assim. E que consegue despontar. Com tudo que a gente tem de merda nesse país. Mas não tem um glamour cabuloso igual tem o PC. O PC tem um glamour Ainda. Questão de tempo. Eu também acho. Pra finalizar, vamos. Eu quero te fazer 2 perguntas. Vamos lá. A primeira, eu quero uma previsão. Pra? Chute. Pro mundo de games. Mas aí é chute. Então, um lançamento, uma previsão tua aí. Por ano que vem. Se você quiser... Mas previsão do quê? Assim, previsão de um jogo, de uma tecnologia, de um lançamento. Isso eu sempre peço pro ano que vem. Mas se você quiser arriscar... Não, pro ano que vem, pode ser? Um 2050? Não. Vamos arriscar pro ano que vem. Eu acho que uma grande produtora investe em algum jogo de realidade virtual. Nenhuma ainda investiu? Não, das grandes não tem. Impressionante isso, cara. Que elas não tenham... É porque tem que colocar o bagulhetes lá e é caro. O VR é caro, né? Ainda? O luxo de hoje é a obrigação de amanhã. Bom, e aí o segundo me indica... Se você quiser um game, pode ser. Mas eu sempre peço... Porque eu não vou jogar. Tá. Mas eu sempre peço indicação. De filme, de livro. Tá, vamos lá. Acho que eu vou indicar um de cada. Pode ser? Pode. Vou indicar um jogo, um livro, uma série, um filme e... Vamos fazer uma música, velho. Não, música não. O que eu posso indicar? Um prato. Uma comida. Uma comida? No resto eu não posso, tô de regime. Em alguns meses vocês vão ver. Puta, passei em Ribeirão Preto. Na hora que eu chegar no quinto, eu penso no quinto. Beleza. Mas eu vou indicar pra você um jogo e pro pessoal outro jogo. Pode ser? Tá bom. Pra você conhecendo... É que eu não sou parâmetro. Mas bicho... Enfim. Conhecendo você, acho que o Crusaders King 3. Crusaders King 3. É um jogo... Ele é estratégia pura. Ele não é nem estratégia em tempo real, igual é o StarCraft e Warcraft. É de turno? É de turno. Nossa, já gostei. Tá? E ele se passa durante a Alta Idade Média, entre a Baixa e a Alta Idade Média. Legal. E é um jogo que você tem a sua dinastia e ela se passa na Europa. Grande Mobile? parte... Não, PC. Perdão. Eu consigo... Onde? Como que eu faço hoje em dia? Na Antes Steam. eu ia na Calunga, comprava uma caixa... Você comprava a capa de CD e enfiava no PC, né? Eu tinha... Na banca. Eu lembro o dia que eu fui na Calunga. Eu lembro... Não vou esquecer nunca. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Que eu comprei o Conquerors. Que era a expansão do Age 2. Tá,
cara, aquilo foi... Aquela caixa, eu ficava... Nossa, olha, foi muito bom. Esse é PC. Mobile. Nossa, eu tenho muito bom. Que ele saiu para computador, mas ele é para mobile. Putz, eu não vou lembrar. Mobile eu sou péssimo. Mas eu vou lembrar até o final do evento, da conversa. Tá? E então, pro mundo? Então, até o final essa indicação seria pro mundo do mobile, né? Tá, mas, pros Zyters. Pros Zyters, deixa eu pensar num... Acho que talvez... Dandara. Dandara é um jogo brasileiro que saiu para PC e saiu recentemente para celular. E é muito massa, Dandara. Legal. Tá? Então, não, eu até quero fazer um... A gente falou... A todos. O Brasil não é tão grande lá fora. Eu sei que tem gente incrível aqui fazendo coisa incrível. Tem o Dandara, tem o 7.1 que saiu recentemente, que é estilo GTA. E o que eu penso essa galera incrível tinha que estar brilhando mais, porque eles precisam de mais incentivo. É que, mano, isso é difícil porque o mercado de games brasileiro é trash em salário, em oportunidade. Sim, mas é isso. Sabe? É foda. Eu dei uma pesquisada um tempo atrás pra ver se rolava de entrar e tudo mais. E eu, tipo assim, cara, eu não me arriscaria. Se eu tivesse uma idade menor, se eu fosse mais novo, eu até me arriscaria. Mas hoje em dia, eu não me arriscaria, não. Mas, pô, tiro o chapéu, conheço pessoas, conheço... Tem até amigos que são. Não, mas eu fiz um curso de 3D na Faculdade Melier, que é lá de São Paulo, muito foda, professores muito da hora, uma galera que, pô, tá aí no mercado de jogo, tentando fazer com Unity, com Unreal, com tudo, muito foda, galera. Não, tem gente... É por isso que eu falo. Tipo, e não só eles. Se a gente que não tem estrutura, não tem salários, que tá batendo em Suécia... Tá ligado? Então é porque a gente tem vocação pra caralho. Exatamente. E aí, por isso que tem que ter uma visão e falar, cara, vamos investir nisso aí. Mas vamos lá, filme. Um filme. Filme que eu revi recentemente, filme que eu tô tentando pensar. Que Horas Ela Volta? Pra todo mundo. Pra todo mundo. Legal. Eu acho que é praticamente obrigatório pra qualquer brasileiro assistir Que Horas Ela Volta. E Transformers, obviamente, né? Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos vai ser... Velozes e Furiosos? Velozes e Furiosos é massa também. Você jura? Os caras passam silver tape no carro e vão pro espaço, não tem nada mais... Teve isso? Teve. O último, ele rola isso, não tem nada mais... Ele foi pro espaço? Com um carro com silver tape. Literalmente. É sério isso? Mano, a galera... gente, This is Brasil. Não, this is nada. Cara, ele chega no o Toretto vem pro Brasil e ele, mano, a galera tá meio falando espanhol no Brasil, tá ligado? Então, eu não sou obrigado, eu não vou ver isso. Entendeu? Ele sai do carro, o cara sai do carro uma hora, ele fala This is Brasil e a galera, tipo assim, mano, todo mundo começa a tirar a arma e apontar pro cara, como se todos... Eu tô com uma arma aqui, relaxa. Plau, entendeu? Mas tava... Era uma previsão, quase. Era uma previsão. Tá aí, tá vendo? Então agora já entendi. Velozes e Furiosos tá à frente ao tempo. Faz sentido. Livro. A Pele ao Avesso. E... Puta, mano, eu não acredito que eu vou esquecer o nome desse livro. Que é um que fez muito... Eu li no Natal do ano passado... Putz, eu não vou lembrar, infelizmente. Tô morrendo de vontade. Mas esse... Quer fazer uma sinopse? Cara, é um livro que se passa no interior de Minas Gerais, eu acho que na década de 80, acho que um pouquinho antes. E aí ele é de uma família negra do interior de Minas Gerais, que trabalha na terra de um senhor de terra. E ela trabalha... tipo assim, eu trabalho, você me dá morada. E é um livro que ele tem uma pegada muito... Em alguns momentos ele me lembrava muito 100 Anos de Solidão. Legal. Sabe? Aquele realismo... Mas tão denso quanto? Tão denso quanto. Eu chorei... Com nomes todos iguais.
Sendo Solidão é foda, Não, cara. é foda. Tipo, é foda. tem 30 da pessoa do mesmo nome, você É. fala que mas tá falando desse ou de 40 anos atrás, ou de, enfim. Então, cara, eu preciso achar, mas até o fim do coisa eu acho. Mas já estamos finalizando. E estamos finalizando daquele jeito, né? Mais 20 minutinhos. Não, Não, beleza. Não cabe, é muito giga. Então, e se fala sobre isso. É como que é a vida da personagem principal, vivendo, a relação familiar. Então, ele trata muito sobre terras no Brasil, como que é o entendido as terras no Brasil. Ele trata muito sobre a escravidão, ele trata muito sobre o problema racial no Brasil. Legal. Entendeu? E, cara, eu Você lembra o autor? chorei. Não vou lembrar o autor, cara. Tá muito na ponta da minha língua. Não, pode procurar. Eu não tô lembrando nada. Será que se eu procurar por um próximo... Será que é Pele ao Avesso? Eu até falei o Pele ao Avesso. O Avesso da Pele. O Avesso da Pele. Que é o outro, que é legal, que ele também é de um historiador... É um cara que é historiador no Rio Grande do Não, Sul. peraí. Um chama Pele ao Avesso. Isso, um chama Pele ao Avesso, que não é esse que eu falei. O Pele ao Avesso é de um historiador, filho de um historiador... Ele se passa no Rio Grande do Sul e o cara é filho de um historiador, tá? Peraí. Tá, vamos lá. Tem um livro que chama Pele ao Avesso. Isso, o E Avesso da outro- Pele. E o outro chama o Avesso da Pele. Não, é o mesmo livro. O Avesso da Pele, eu que falei errado, Ah, entendi. tá? E aí esse livro, ele se passa no Rio Grande do Sul e o cara é um historiador, filho de um historiador negro que é assassinado pela polícia. Caramba. Tá. Muito foda. Torto Arado era o livro que eu tava... Ah, Torturado. Torturado. Tá. Esse aí a galera tava toda... não, fazendo- maravilhoso. Teve um hype grande recente. E justíssimo o hype. Tá. Beleza. Série. Acho que uma que é bem... Deve estar bem conhecida, que é o da Apple TV lá, não é Ruptura. Tem Ruptura também, eu acho. Será que é Ruptura? Que o cara do trabalho... Esse aí. É Ruptura. É Ruptura? Acho que é a única série da Apple TV que eu ainda não assisti. Cara, e ela é assim, dá E pra todo gente... mundo fala pra assistir porque é muito boa. E dá pra gente ficar falando dela aqui, sem brincadeira, uns 3 episódios de tanto de coisa que dá pra gente... É Ruptura, isso aí. Eu tava pensando em E eu amo as séries da Apple TV. Tipo, é a única coisa da Apple que eu gosto. Pô, eu quero assistir aquela do espaço. Sensacional. É da hora que a guerra, a União Soviética ganha Cara, a corrida é muito espacial, boa essa né? série. Eu falei dela num outro sidecast. A gente tava falando sobre NASA, essas coisas. Falei, cara, eu vou indicar essa série, porque... Tem cara de ser fenomenal Não, essa série. assim- Eu comecei a ver... Eu vi o primeiro episódio, que eles dão... No final, eles falam o que aconteceu com... Não, eles dão um salto no último episódio. Não. Salto No temporal. começo, tipo assim, não, é um levinho spoiler, tá? Se alguém quiser dar vai ser 30 segundos. No começo, ele conta a corrida espacial, mas no final ele fala que foi a União Soviética que ganhou. É isso. Entendeu? Não, mas no primeiro episódio isso acontece, né? No primeiro. E aí eu fiquei tipo, Porque, ah. não, essa é a premissa da série. E aí eu fiquei assim, pô... Tá Porque isso contando... muda tudo a partir dali. Tudo. E a Mas maneira como come- os showrunners fizeram. E a maneira que esse primeiro episódio foi guiado, eu tava assim, beleza, né? Entendeu? Tinha uma coisa estranha. Mas eu tava tipo, mano, mas... Sabe? Eles ganharam. E aí no final o cara fala e aí começa já a ter os desdobramentos. Eu fiquei Não, tipo, mano, é que muito da bom. hora, que da hora. De verdade, assim, é uma das séries que tá no meu top, sei lá, 4, tipo, da minha vida de série. De tanto que eu gostei dessa série. Ela é muito, muito boa, mesmo. Bom saber. Porque ela, porque eu gosto muito de universo What If, né? De e se. Tem o Arif também. O que teria acontecido? Se tal coisa não acontecesse, o que aconteceria? Uhum. E é muito absurdo, geralmente. E ele vai numa precisão que, tipo, cara, se fosse, seria assim mesmo, sabe? Dificilmente seria diferente. Sim, claro que é especulativo, mas é muito bom. Muito, muito, muito bom. Muito massa. E eu indiquei qual? Você indicou Ruptura. Acho que é isso. Tô vendo Periféricos. Você que gosta de metaverso e os caramba, acho que você deveria assistir. Que é do William Gibson, que é quem define, quem escreve Caramba, eu tô muito mal de memória hoje, cara. Pesquisem Mona aí. Lisa, não, o Mona Lisa Drive é o terceiro, é o segundo. É um super clássico do Cyberpunk. Cyberpunk? Já tô aqui, já vou procurar aqui. Depois a gente corta aqui rapidão. Eu vou poder exigir, não vou cortar nada.
William Gibson, deixa eu procurar aqui. Ah, o William Gibson é o... Neuromancer. Neuromancer, pô. Ele que escreveu Neuromancer. Que deu origem à Matrix. Exato. E aí ele escreve o Periféricos e agora virou uma série na Netflix que ela trata sobre... Enfim, é complexo. Não dá, Da Netflix? Desculpa, da Amazon Prime. Beleza. Então tá bom, isso. Matheus. E música, Uma música? Casuarina. Casuarina? É um grupo de samba que eles cantam sambas das antigas e eu tenho ouvido bastante. Desde que Casuarina. Casuarina. Legal. Roda de Samba do Casuarina é o álbum que eu tô ouvindo deles. E, cara, muito bom. Minha família gosta muito de samba. Eu tenho uma prima que canta samba. Então, tinha várias músicas que eu ouvia que lembrava da minha infância, da minha família cantando. E, cara, é muito bom. Tô gostando bastante do álbum. É um álbum antigo, deve ser de 2010. A banda 2012. chama Casuarina. Casuarina. Tá. E é isso. Beleza. Então, ó, escutem Casuarina, assistam Ruptura, leiam... Torturado, Neuromancer. O que eu indiquei de filme? Filmes e Que Horas Ela Volta. Velozes e Furiosos. E Velozes, entendeu? Tem que ter É tudo... Transformers, entendeu? É tudo uma questão de balanço. Você assiste... E eu não sei o que mais, onde a gente vai chegar com isso. Mas é um pouco do cult, um pouco do brainless. Um pouco de droga, um pouco de salada. É isso aí. Um pega no baseado, onde dá no MD. Perdão, desculpa. Tá bom. Me contaram que isso acontece. Então tá bom. Bom, te agradecer demais pelo teu tempo, por esse papo. Acho que tem assunto aí pra dividir num monte de coisa. E dá pra fazer outras vezes. Mas foi muito bom. Eu aprendi um monte de coisa. Não, eu queria ter falado muito mais. Eu não tinha ideia. Se eu pudesse. As pessoas assistiram até vão ter a impressão que eu sei alguma coisa. Foi o Campo Minado que te impressionou mais. Mas o Campo Minado foi... Eu vou sair daqui pra jogar. Existe uma técnica, uma teoria de Campo Minado. E eu descobri ela no acerto e erro. Não foi que eu procurei na internet. Eu, tipo assim, um dia eu falei, mano, eu vou aprender a jogar Campo Minado. Não, bizarro seria se tivesse que tô fazendo na sexta-noite. Tô tutorial de Campo Minado. Entendeu? Mas foi no acerto e erro. Tá bom. Então é isso, vale muito a pena, tem muita coisa pra gente conversar. Não, perfeito. Estou aberto a... E vamos gravar mais vezes, porque acho que esse assunto... A gente só começou ele. Agora que eu tô estudando sobre o X, eu consigo entender algumas tomadas de decisões dessa simplificação, dessa facilidade, de ser algo mais intuitivo, entendeu? Por muito tempo eu fui contra, de um saudosismo mesmo, que é aquilo que eu tava te falando, e agora faz muito sentido... Por tudo que eu estudei, por tudo que eu vivia nos lugares que eu trabalhei, faz sentido sim ser assim, sabe? Não é só pra ganhar dinheiro. Óbvio que é, mas... Não, lógico que é, no fim das contas, mas beleza. Não, perfeito. Então, até a próxima. E obrigado a todo mundo que assistiu o episódio. Tamo junto. Conheçam mais sobre a Zite, façam parte da Zite. A Zite é uma comunidade que tem esse tipo de assunto e tantos outros. A gente estuda tudo que é relacionado a comportamento humano, como a gente falou no começo. Então, também é uma comunidade sem fins lucrativos de nenhuma forma, não é RNOD, você não vai entrar e no fim alguém te oferecendo para vender alguma coisa. A gente gera conteúdo, a gente faz pesquisa, a gente faz eventos, a gente traz pessoas incríveis para falar sobre assuntos incríveis também. Todos sempre muito de ponta, de vanguarda, de coisas que estão acontecendo, mas também para que você entenda como que está o andamento do clima sociocultural, como que essas placas tectônicas da sociedade estão se configurando para ir de um lugar para o outro. Por isso que a gente se considera uma comunidade futurista e, ao mesmo tempo, presentista. Tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo.